Bom dia. Normal?
Bom dia a todos. Estamos iniciando a votação das contas anuais de governo do município de Ribeirão Cascavel 2021. Peço a comparação de todos, que essas contas no máximo 30 minutos nós temos que voltar ela, né? Eu peço a colaboração de cada um de vocês, tá? Solicito os senhores vereadores que assinem o livro de presença. Determina o senhor secretário que realiza a chamada. Altamiro Schneider. Presente. Daiane Barbosa Belém. Presente. Eliseu de Souza Parra. José Soares de Souza. Presente. Luciano Santos Costa. Presente. Léa Ferreira Bento. Presente. Mário Rodrigues Valadares. Presente. Maurício Ribeiro Pinto. Presente. Cileide Maria da Hora Jorge. Presente. Verificado o quórum, agradeço a presença de todos nesse dia 8 de maio de 2023, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão extraordinária. Determina o senhor secretário que realiza a leitura do ofício 1394 de 2022, gabinete do presidente JCM, processo 41.255/2021, TCE Mato Grosso, contas anuais de governo municipal. Ao excelentíssimo senhor Paulo Chu, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Cascavel, Mato Grosso. Assunto: processo número 41.255, dígito 4/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Contas anuais do governo municipal. Senhor presidente, nos termos do artigo 175 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, encaminho a Vossa Excelência cópia digital do processo número 41.255, dígito 4/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que trata das contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascavel, Mato Grosso, relativo ao exercício de 2021, com seus respectivos anexos em apenas para julgamento. Anteciosamente, o conselheiro José Carlos Novaes, presidente do Tribunal de Contas, foi protocolado com o número 181/2022, na data de 20 de 12 de 2022. O artigo 175, concluída a apreciação das contas, o Tribunal encaminhará ao Poder Legislativo competente o processo relativo às contas prestadas pelo governo ou pelo prefeito, contendo parecer prévio a manifestação do governador, do estado ou do prefeito do município, o relatório do relator, os votos proferidos na sessão e o parecer do Ministério Público de Contas, se houver. Documentos firmados por assinatura digital, buscada em certificado digital emitido por autoridade certificadora, credenciados no termos da Lei nº 11.419/2006, a resolução normativa número 9 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado. Abro espaço de 10 minutos para o advogado da prefeita fazer a defesa. Oi, bom dia a todos. Em nome do presidente da casa, eu cumprimento o dispositivo. Em nome da nossa saudosa Polícia Militar do Estado, cumprimento a todos os presentes. Senhores, hoje esta Casa de Lei funciona como órgão julgador. O STF já pacificou esse entendimento no sentido de que cabe somente à Câmara de Vereadores e aos vereadores e vereadoras o julgamento das contas de gestão e governo da Prefeitura Municipal. Nós temos um julgamento atípico hoje, porque o Tribunal de Contas emitiu um parecer prévio contrário à aprovação das contas e, posteriormente, acatou o pedido de reanálise das contas feitas pela prefeita e vai
a analisar novamente todas as contas. Em sede de preliminar, inclusive eu gostaria que constasse em ata, esse julgamento ele só poderia ocorrer após a decisão definitiva do Tribunal de Contas. Entendam, o Tribunal de Contas emitiu um parecer prévio e depois pediu as contas de volta para analisar novamente. E é possível que, constatados erros materiais que foram apontados no julgamento do tribunal, o TCE mude o posicionamento, emita um parecer favorável. E nesse caso, presidente, teremos que fazer um novo julgamento. E aí criaríamos aí uma celeuma legislativa, jurídica, na medida em que o Tribunal de Contas reprovou as contas, mas pediu de volta para analisar. E essa reanálise ainda está pendente, não foi finalizada. Então, em sede preliminar, eu gostaria que constasse em ata que essas contas estão sendo julgadas pelo Poder Legislativo Municipal com pendência do parecer prévio do Tribunal de Contas, na medida em que ainda serão reanalisadas tais contas. Pois bem, em relação ao mérito, eu gostaria de destacar algumas razões que levaram o Tribunal de Contas a ponderar a execução física, financeira e orçamentária da prefeita. Peço venha ao presidente para ler uma pequena parte do parecer do Tribunal de Contas e que acredito que também seja de suma importância que a população tenha conhecimento. Em relação aos limites constitucionais, cabe registrar que o agente político aplicou nas ações de saúde o equivalente a 23,42%. O mínimo é 15%. Então, atendido essa prerrogativa. Na manutenção e desenvolvimento do ensino aplicado, o correspondente a 18,81%. E outra coisa que devemos ponderar também, pessoal, é em relação ao exercício de 2021, estávamos saindo de uma pandemia. As contas de 2021, todos os efeitos provocados pela pandemia, a prefeita conseguiu atingir os limites constitucionais relacionados à saúde e aplicou a contento o equivalente determinado pela Constituição. Pessoal, o processo 41255, que recebeu o parecer prévio contrário, conforme já dito, está em reanálise, certo? Justamente porque o tribunal entendeu que afigura-se razoável um possível erro material na análise dos técnicos do Tribunal de Contas. É importante destacar que a população vive a realidade do município e os vereadores acompanham de perto tudo o que acontece. E os técnicos do tribunal estão lá em Cuiabá, dentro do tribunal, atuando conforme informações que são repassadas. A realidade dos fatos vivenciados no município é que são levados em consideração, que devem ser levados em consideração pelos nobres julgadores, certo? O tribunal baseou apenas em falhas de planejamento e contábeis e emitiu um parecer, e motivo este que levou o tribunal a pegar as contas de volta. Vamos analisar novamente, verificar se realmente este parecer é justo, certo? Em outros momentos, o Tribunal de Contas ponderou o julgamento de contas de vários municípios do estado, levando em consideração justamente os efeitos da pandemia. No entanto, inclusive, em conversa com o próprio conselheiro Guilherme Maluf, conversamos a respeito. Conselheiro, o que todos os municípios do estado viveram, Ribeirão Cascalheira também viveu. Por que outros municípios foram ponderados e Ribeirão Cascalheira não? A pandemia também existia em Ribeirão Cascalheira. Os problemas que os outros municípios viveram decorrentes dos efeitos da pandemia também foram vivenciados em Ribeirão Cascalheira. Por outro lado, as diversas evoluções promovidas pela gestora não foram levadas em consideração pelo tribunal, certo? Nós temos aqui
um fato atípico ainda, porque a prefeita entrou no mandato tampão em 2018 e herdou todo o sistema contábil e financeiro deixado pelo ex-gestor. Vocês já conhecem, foi afastado na época. E ela mesmo assim conseguiu prestar conta desses 2 exercícios financeiros de 2018 e 2019, 20 finalizados e todos aprovados, certo? Então, pessoal, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, assim como fazemos no nosso dia a dia, ponderando diversas situações em decorrência das circunstâncias, também peço que os nobres julgadores levem em consideração, certo? Os obstáculos e dificuldades enfrentados pelo gestor, vocês conhecem de perto e sabem exatamente quais são, certo? Acho que não cabe a mim reiterá-los. Um fato importante dentro do próprio parecer do Tribunal de Contas é que não houve nenhuma irregularidade considerada de natureza gravíssima. Foram irregularidades médias e graves, nenhuma gravíssima, certo? Vários outros municípios, a exemplo do próprio Cuiabá, nós tivemos apontamentos gravíssimos, mas que, no entanto, foi ponderado. Então, por que 2 pesos e 2 medidas em relação ao julgamento das contas do município de Ribeirão Cascalheira? Vou trazer aqui parte do voto do município de Nova Olímpia, em que o conselheiro relator Antônio Joaquim fez os mesmos apontamentos que o conselheiro Guilherme Maluf fez em relação às contas de Ribeirão Cascalheira. No entanto, caso vocês queiram consultar, processo número 8.797, dígito 1 de 2019. Os mesmos apontamentos no julgamento das contas de Nova Olímpia foram trazidos para as contas de Ribeirão Cascalheira, senhores. E o parecer foi favorável à aprovação, dentro do Tribunal de Contas. É por isso que o STF entende que o poder de decisão cabe aos vereadores que funcionam neste momento como juízes, como julgadores das contas do município. Justamente por esses e outros motivos. Nós tivemos outros municípios com os mesmos apontamentos, parecer favorável. Ribeirão Cascalheira, parecer desfavorável. E eu quero destacar o voto, nesse julgamento de Ribeirão Cascalheira, o voto do conselheiro Valdir Teis. Ele divergiu de todos os outros conselheiros. O conselheiro Valdir Teis aprovou as contas da prefeita. Peço excusas novamente ao presidente para ler uma pequena parte do voto do conselheiro Valdir Teis. Os achados de irregularidades apresentados foram de temas estritamente técnicos, tido como inconsistências contábeis, porém, estas não afetaram a apuração do balanço consolidado. Destaco ainda as divergências identificadas como irregularidades graves, que foram desmembradas em diversos subitens e estão classificados em contabilização e prestação de contas. Portanto, não podem ser configuradas em decídua ou má-fé da gestora, mas sim como um fato contábil que depende da adequação da prestadora de serviços de software e de assessoria especializada para eliminação das impropriedades, para que atendam às exigências deste tribunal. Portanto, esta Corte deve julgar em estrita observância da verdade real, da gestão econômica e orçamentária sob responsabilidade da gestora municipal, com aplicação de normas em total proporcionalidade às aplicadas aos demais municípios. Do contrário, restará ferido o princípio da isonomia. Aqui, o relator, o conselheiro divergente Valdir Teis, entendeu que as contas devem sim ser aprovadas, justamente porque outros aspectos foram ponderados em outros municípios. Doutor, certo? Seu 10 minutos foi? Já concluí, tá? 2 minutos. Pois bem, pessoal, a prefeita apresentou economia orçamentária, excesso de arrecadação, superávit orçamentário de execução e superávit financeiro. Respeitou os limites com gastos de pessoal. Doutor, 10 minutos. Você falou 2 minutos? 10 minutos já deu. Deu. Pois bem, pessoal, eu encerro no sentido de que os nobres julgadores ponderem e levem em consideração os aspectos positivos da gestão, que em outros municípios foram considerados pelo tribunal, mas que, no entanto, no município de Ribeirão Cascalheira não foram considerados pelo tribunal. Obrigado, doutor. Abro espaço de 10 minutos para a vereadora Léa Bento fazer a defesa a favor do TCE, Mato Grosso.
10 minutos também, para duas partes. Zé, por favor. Em nome do presidente, cumprimento os Edson. Em nome da Simone, cumprimento aos nossos servidores da casa e agradeço a presença da população em nome do pessoal aí da saúde. Do nosso amigo Alexandre, cumprimento a todos aqui presentes. Bem, gostaria de parabenizar aí o Dr. Gilvan pela fala, mas vamos lá. Gostaria de ler em primeira mão o primeiro ofício, o primeiro parecer que foi recebido por essa Casa de Leis e parabenizo o presidente da Casa em exercício por ter solicitado 3 pareceres. Um da UCEMAT, outro do Tribunal de Contas e outro da assessora jurídica da Casa, falando e solicitando se foi ou não suspenso o processo que se encontra nessa Casa, que é do Tribunal de Contas, né? As